sejam sempre muito bem-vindos. Bom, só para a gente fechar melhor as ideias a respeito da visão de Marx em relação à modernidade e ao trabalho, nós precisamos trabalhar alguns elementos dessa nova sociedade que compõe esse Estado moderno, e nós precisamos entrar numa conversa um pouco mais incisiva a respeito do capitalismo. Bom, anteriormente a gente falou que na visão do Marx tem toda essa divisão de classes sociais, é nítido por ele, na visão dele, essa luta de classe, até porque é ele quem traz essa definição. Ele fala que eu tenho uma classe dominante e uma classe que é dominada e que organiza assim toda essa nossa sociedade. E diante disso, nós falamos também que tem essa transição de momentos históricos, de marcos históricos, passando por uma sociedade que inicialmente ela era escravocrata, depois ela passa a ser feudalista e agora capitalista. Bom, nesse contexto de sociedades, mais especificamente em relação ao capitalismo, então em relação ao capitalismo, nós temos duas visões para compreender esse evento. O capitalismo ele tem um viés científico e um viés político. Esse viés científico é naturalmente compreender como que é essa dinâmica do processo capitalista. Então eu quero entender como que o capitalismo acontece, quais são as suas vertentes, qual é a sua visão, tudo que envolve a perspectiva capitalista. Então eu quero entender o capitalismo como um todo. Eu quero saber o que é o capitalismo. E em contrapartida eu vou ter esse viés político, que é a derrubada do capitalismo. Então eu tenho um ponto que é a compreensão e o outro ponto que é a derrubada. Bom, para mim entender essa questão política, que é o que mais nos interessa nesse momento, nós podemos partir da seguinte perspectiva. Já que nós falamos de luta de classes, dessa divisão de classes, burguesia e proletariado, somente o proletariado é capaz de derrubar o capitalismo. Por quê? Eu tenho uma revolução de classes. Eu teria uma revolução de classes, na verdade. Então eu tenho, em tese, burguesia e proletariado compondo essa nossa sociedade capitalista. E quem a classe dominante? Nós sabemos burguesia. Então só o proletariado teria essa capacidade, essa força para vir contrapondo todas as ideias capitalistas. Seria uma revolução desse momento social, uma revolução de classes sociais, nas quais nós teríamos não essa nítida separação de classes, como o Durkheim inicialmente nos apresenta, nessa diferença entre os pares. E para isso eu tenho que passar por dois momentos distintos. Então, inicialmente, eu teria uma sociedade socialista para que ao final eu consiga atingir uma sociedade comunista. Então, uma sociedade pautada nas bases de um socialismo. O proletariado, já que ele fala, nós falamos em deturpação, em derrubada desse modelo capitalista, então o proletariado ele passaria ao poder em razão à burguesia e começaria a reorganizar essa sociedade. Então a sociedade ela começaria a entrar num maior equilíbrio e eu centralizaria o governo para que depois eu consiga atingir um comunismo, que nós sabemos ser essa sociedade na qual todos têm exatamente as mesmas condições, todos têm exatamente as mesmas perspectivas. Eu não teria essa mobilidade social, eu não teria essa divisão social, eu não teria essa diferença entre os pares. Seria uma sociedade o mais igualitária possível, porém nós não poderíamos afirmar que
isso se concretizaria, porque o comunismo seria algo quase que utópico. Nós não temos nenhuma sociedade que ela viva de fato sobre essas bases do comunismo. O que nós temos é sociedade ou sociedades, estados, tal como nós percebemos atualmente, com ideais comunistas. Elas não são de fato comunistas. Elas almejam, elas têm ideais mais sólidos, elas trabalham com ideais mais concretos, mais avançados do que seria um comunismo. Mas elas ainda não se estabilizaram como tal. Elas estão buscando, elas almejam, elas trabalham todas essas perspectivas, todos esses ideais do que seria o comunismo. Mas falarmos que são de fato sociedades pautadas no comunismo ainda não são. Ainda não são. Pode ser que mais à frente isso aconteça e de fato se estabilize. Mas nós somos, de modo geral, uma sociedade capitalista. Cabe ao proletariado essa revolução de classes, essa tomada de governo, passando inicialmente por um socialismo, só depois ao comunismo. Mas não é algo simples de acontecer, porque estamos muito bem definidos dentro dessas bases do capitalismo. Então, por isso que são meros ideais até o momento. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. Gostando, deixem o gostei, se inscrevam, compartilhem.